Me formei. E agora? Que rumo tomo? A pergunta que não quer calar para quem se forma, né? Exatamente. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Meu nome é Flávio, eu sou engenheiro. Karina, minha esposa e arquiteta, nós somos da Empreendices. Nós estamos aqui para falar para você de coisas de empreender. A gente gosta muito disso, né? E é por isso que nós montamos esse canal, para poder ajudar você que é arquiteto, você que é engenheiro, a passar um monte de dica bacana, né? É Um monte de verdade. dica legal, que vai te fazer repensar um monte de coisas. E hoje nós vamos falar sobre isso. Sim, sim. E a primeira coisa que eu falo para vocês é o que você gosta. Que área você se adaptaria melhor? E hoje a gente está aqui para esclarecer quais áreas você pode estar atuando como arquiteto ou engenheiro, ou até em outros ramos de atividade, para poder você tomar o melhor rumo, a melhor decisão e você estar com a cabeça bem centrada naquilo que você precisa, né, Flávio? Exatamente. É o momento de tomar decisão. Você se formou, saiu da universidade, ou tem um outro caso também. Imagine que a pessoa se formou, foi fazer uma pós-graduação, ou de repente foi trabalhar numa empresa, e aí de repente ela resolve dar uma guinada, uma mudada de área. Fala, agora é a hora de centrar os meus pensamentos. Exatamente. Né? Então esse vídeo vai te ajudar bastante a entender isso. Vamos lá? Vamos sim. Então, o primeiro caso seria você trabalhar como um funcionário, como um empregado numa empresa, num escritório, seria trabalhar para alguém, alguma coisa dessa forma. Então a gente vai estar explicando vantagem e desvantagem disso, né, Flávio? Verdade, exatamente. Então, olha só, a vantagem de você ser empregado é o seguinte, você vai ter fixo ali o seu salário todo mês, vai ter essa segurança que você está ali, enquanto você está ali, você está seguro, né? Então, financeiramente, seus aportes financeiros estão resguardados, certo? Em contrapartida, você tem um certo limite de crescimento, né, Flávio? Sim, isso mesmo. Porque você vai ter um cargo limitado e não vai conseguir, você vai até onde a empresa te deixar ir, até onde a possibilidade de você conseguir chegar, né? Então essa é uma limitação de você ser empregado de alguém, né? E às vezes exatamente, e não fazer às vezes o trabalho que gostaria de fazer. Isso, exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, eu vou falar um pouquinho de experiência própria. Certo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar como empregado e tive a oportunidade de empreender também, as duas coisas. Isso vai muito do seu perfil, o que você deseja, o que você quer. Uma coisa eu posso te dar toda a certeza, né? Se você tem o desejo de ter bons rendimentos, de construir patrimônio. O que é construir patrimônio? Você ter patrimônio suficiente para que no futuro isso possa ser a sua aposentadoria, ou seja, ter imóveis e construir patrimônio. Dificilmente você consegue isso trabalhando como empregado. Então você teria que ter cargos, enfim, gerenciais, né? De diretores em grandes empresas. E mesmo assim, talvez você não conseguiria atingir um nível que muitos empresários conseguem atingir. Né? É mais limitado, Isso bastante, né? É limitado a questão do salário. Então você pode ter bons cargos. Eu costumo até dizer o seguinte, eu conversei com um amigo um tempo atrás sobre isso. Você trabalhando como empregado em uma boa companhia, sendo um gerente de uma determinada área ou como um diretor, você vai ter bons ganhos, você vai ter boa qualidade de vida. Certo. Poxa, afinal de contas você vai viajar, você vai ficar em bons hotéis, você vai comer uma boa comida, você vai ter um salário garantido, tranquilo no final do mês, né? Vai ter o seu 13º no final do ano, que maravilha, né? É verdade. É coisa que empreendedor não tem, né? 13º não entra, não entra no rendimento do empreendedor. Exatamente. Mas te dá essa questão de te limitar um pouco, vou dizer assim, te limita em relação à sua capacidade de construir, construir patrimônio, que a gente diz, né? É verdade. Isso você acaba conseguindo isso, conseguindo ter bastante ganhos e atingindo níveis muito mais altos profissionalmente e financeiramente, empreendendo, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o empreender geralmente ele está dentro de uma situação que a gente costuma dizer o seguinte, empreender basicamente é correr aquele risco que a economia diz, quanto maior o risco, maior é o lucro. Então, o seu risco é grande de ser um empreendedor hoje, principalmente no nosso país, né, que é um país instável economicamente, né? E enfim, por uma série de variáveis. Mas a sua possibilidade de ganho, de retorno, de construir e gerar patrimônio, ela se torna ilimitada a partir do momento que você se empreende. Com bastante empenho nisso, né, Flávio? Exatamente. Você vai ter bons rendimentos e vai conseguir conquistar muitos patrimônios. Sim. Essa é algo que propicia e que dificilmente você consegue como empregado. Um outro ponto também que a gente costuma dizer é o prestador de serviços, né? Foi o meu caso quando eu comecei, você lembra? Lembro disso. Então, no meu caso, por exemplo, assim que eu formei,
eu comecei a fazer projetos para alguns escritórios. Então, eu entrei em contato com alguns escritórios, forneci o meu trabalho, falei um pouco do meu serviço e eu prestava serviço. Você lembra disso? Lembro. Passei talvez uns 2 anos, os 2 primeiros anos da minha vida profissional. Talvez 1 ano e meio, por aí. 1 ano e meio, né? Isso. Elaborando projetos para escritórios que precisavam de um projetista. Então, essa também é uma ideia muito boa, só que você tem que entender também que você está na dependência de alguém te passar serviço, então você tem essa limitação, mas também é uma renda legal que pode ir entrando, você pode trabalhar como um prestador de serviço em paralelo. Com alguma outro trabalho, exatamente. Ou até com seu se você está empreendendo, você pode paralelamente, né? Exatamente, né, Flávio? Com certeza. Fazer uma prestação de serviço ou numa empresa, enfim, é um ramo legal também, mas também é um ramo instável, né, Flávio? Exatamente. Que assim, tem altos e baixos, né? Tudo que a gente vai falar aqui tem pontos positivos e pontos negativos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não há o que é a melhor opção, o que é o certo, o que é errado. Não existe isso. Existe caso específico para cada situação e para cada pessoa. Sim. Dependendo do seu perfil, você vai conseguir identificar isso melhor. Até porque um é diferente do outro, né? Lógico, com certeza. Graças a Deus, somos diferentes, o que dá com que sempre vão ter prestadores de serviços, sempre vão ter servidores, sempre vão ter empreendedores, e o que faz o mercado se completar, né, Flávio? Sim, perfeito. Então, agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre ser servidor público. Servidor público é muito bom, porque você tem toda uma estabilidade, você tem vantagens, né, 13º, tem às vezes auxílio alimentação, tem algumas coisas, mas também te limita um pouco na carreira, porque servidor você vai conseguindo até um certo limite, mas dependendo do cargo, é um salário fixo muito bom, né, Flávio, que vale a pena, dependendo. Sim. Mas não é tão fácil de conseguir, depende muito do que o governo lança de concurso, né? Então exatamente. Isso é um pouco limitado nessa área também, né? Eu até digo o seguinte, que qual a diferença do empregado com o servidor público? É basicamente a mesma coisa. A única coisa que muda é que o governo hoje te fornece uma estabilidade maior, né? Agora, isso tudo depende também, né? Depende da empresa que você trabalha, depende do seu desempenho profissional, você vai ter uma estabilidade também em qualquer trabalho. Agora, isso depende muito do seu perfil, eu sempre falo. Tem pessoas que nasceram com perfil para empreender, tem outras que nasceram com perfil para serem empregados, outros para serem funcionários públicos, outros para serem acadêmicos. Isso, essa é uma outra linha que a gente vai falar. É uma outra área também que a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a questão de obra, porque nós somos arquiteto e engenheiro, nós estamos falando para arquitetos e engenheiros. Agora, você tem a possibilidade também de trabalhar com obras. Né? Executar obras, né? É algo que a gente vê muita gente fazendo, né? Muito. A gente vê, principalmente na área de engenharia, o pessoal se forma e assume obras, né, Flávio? Sim. Vai ser o responsável técnico, ou entra para uma construtora e vai assumir obra. Também é um nicho bacana, é um nicho que dá uma rentabilidade até bacana, né, Flávio? É verdade. Mas você tem que também trabalhar um pouco bastante da área comercial, porque você tem que correr atrás dos seus clientes, né? Correr atrás de obra, né, Flávio? É verdade. É o caso, né? Eu sempre costumo dizer também o seguinte: qualquer área que você vai desenvolver uma atividade que você tem que trazer esse serviço para dentro de casa, você está atuando comercialmente. Sim. Então você tem que desenvolver suas habilidades comerciais, fazer treinamento, curso. Nós vamos falar aqui muito sobre a questão de vendas. E eu vou até adiantar algo para vocês aqui, para você já ir pensando nisso. Esse vai ser um dos pontos fortes que nós vamos bater bastante aqui nesse nosso canal. Nós vamos debater muito isso. É a questão comercial. Eu vou dizer um negócio para vocês. O que bota dinheiro dentro de uma empresa, seja ela uma empresa que vende produtos, serviços, é a área comercial. Se você tem uma área comercial saudável, você faz receita. Você fez receita, os seus problemas estão resolvidos. Né? Óbvio que você vai ter vários outros problemas e a gente vai falar sobre isso também. Mas eu quero dizer para você que o seu maior problema está resolvido. Porque se você tem receita, você viabilizou o seu negócio. E aí depois você vai correr atrás de resolver os demais problemas, mas o seu problema número 1, que eu recomendo para qualquer empreendedor, pense em primeiro lugar como fazer para gerar receita. Esse é o coração. Porque é o que vai fazer girar, né? Exatamente. Esse é o coração de qualquer empreendimento, coração de qualquer empresa e deve estar no coração e na mente de qualquer empreendedor. Esse é o ponto forte. E foi o que a gente resolveu fazer. Dentro dessa linhagem que a gente passou para vocês, nós tomamos uma decisão, alguns anos atrás, de empreender. Foi quando a gente montou uma empresa
E nessa empresa a gente foi estruturando ela ao longo desses anos, muitas experiências e tudo. E por quê? Porque nós dois temos um tino de empreendedores, né, Flávio? Exatamente. A gente gosta, tanto que a gente está aqui para isso, né, Flávio? Para passar mesmo. toda essa experiência para vocês, porque foi o que a gente escolheu. Mas não quer dizer que se a sua opção seja outra, seja área acadêmica, seja prestar serviço, enfim, são inferiores. Pelo contrário, todas são de igual modo importante. Isso, importante. E cada um escolhe que se adapta melhor, né? É a definição do perfil, né? Cada um tem um perfil, tem uma característica, né? Eu tenho uma amiga que me virou para mim e falou assim, ó, jamais eu vou empreender na minha vida. A minha área de atuação que eu gosto, que eu quero fazer, eu quero ser servidor público. É o perfil dela. Ela tá certa ou errada? Se esse é o perfil dela, ela tá atuando dentro do que ela quer, ela tá certa. Tá certíssima. Exatamente. O importante é fazer da melhor forma aquilo que escolher fazer, né? Exatamente, aquilo que você escolheu. Agora, uma coisa interessante também, eu costumo comentar quando a gente conversa, naquelas conversas de rodas de amigos, né? É a questão da área acadêmica. Depois que você se formou, você fez aí uma primeira pós-graduação, você está apto para poder, enfim, dar aula numa universidade, numa faculdade, numa universidade qualquer. Isso é uma boa fonte de renda para quem está começando. E, na verdade, você pode atuar com essa área em paralela com qualquer outra, seja empreendendo, seja ser prestador de serviço, seja tocando obra, seja, enfim, é uma área que você pode tocar paralelamente, né? A questão de você... Se não for exclusivo, né? Se não for exclusivo. Professor exclusivo, né? Por exemplo, na Universidade Federal, Isso, né? de uma Universidade Federal, geralmente tem que ser exclusivo, né? Dependendo da função... E da universidade. E da universidade, exatamente. Agora, a questão de você realmente atuar, vamos dizer, na área acadêmica, é importante que você se prepare para isso. Então, faça uma boa pós-graduação, adquira conhecimento na área específica que você quer trabalhar, faça um mestrado assim que você conseguir, né? E se possível, e se for esse o seu objetivo mesmo, um doutorado, né? Então hoje as possibilidades são inúmeras, né? Hoje é muito mais fácil, muito mais acessível. Sim, monte um currículo bom na área acadêmica, né? O que é importantíssimo, né? Acadêmico. Perfeito. Currículo é fundamental nessa área acadêmica, né, Flávio? Exatamente, né? Sim. E uma coisa que eu falo para vocês, nunca deixem de começar do zero quando for preciso. Se precisou sair de uma área e começar tudo de novo, respira fundo, planeja tudo de novo, estuda o que for preciso. Não pensa assim, poxa, mas eu já estruturei toda a minha área acadêmica, por exemplo, e agora eu vou empreender? Enfim, vai. Se você sentiu vontade, bola pra frente. Gente, né, Flávio? Nunca é tarde para recomeçar. Não. Nunca é tarde para recomeçar. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu conheci, ele aos 60 anos de idade, ele já tinha tentado, trabalhou, fez várias coisas, né? Com 60 anos de idade ele ainda estava com aquele fogo de querer empreender e ele montou uma empresa para ele com 60 anos de idade, começou do zero, sem capital, sem nada. Exemplo, né? É o exemplo. Agora, só um detalhe, eu conheci ele pessoalmente e ele é dono de uma indústria, uma das maiores indústrias do Brasil na área de condimentos. Isso é um negócio fantástico. Muito bom. Fantástico. E eu ouvi essa história, eu achei absurdamente inspiradora, né? E é o que a gente sempre tem em mente. Nunca tenha medo de recomeçar. Sim. Recomece. Nós já começamos do zero algumas vezes, né, Flávio? Certeza. Na nossa vida de casados, nós precisamos começar do zero. E isso pra gente é motivador, né? Se precisar começar do zero, a gente tá aí pra começar de novo. Você pode dar aquela tristeza, aquela desanimada, levanta a cabeça e fala assim, eu vou começar. Eu vou e eu posso. É isso aí. Então tá bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. A gente se vê mais nos vídeos da Empreendice. Até mais! Isso aí, pessoal. Olha, não esquece de se cadastrar no nosso... Se inscrever lá no nosso canal no YouTube, né? Siga a gente nas redes sociais, no Twitter. A gente tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook. Né? Tem podcast também que vocês podem encontrar a gente, né? Então nós estamos por aí nas redes sociais, você vai nos encontrar. É só você lembrar sempre de Empreendices. Um abraço. Tchau, tchau.